E assim diz o texto que se encontra na Escritura Sagrada. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua mesa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa, nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque, Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes. E casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Aquietamo-nos aqui diante do Senhor e pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos iluminando a mente, ungindo os nossos lábios, e que a Tua palavra seja bem viva em nós, para que possamos proclamá-la com fidelidade para a edificação da Tua igreja. Nós pedimos que seja assim, por Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Amém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, pois aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Estes são os 3 primeiros versículos do Salmo 127, que nos têm servido para uma reflexão nesses dias sobre uma família como projeto de Deus, as responsabilidades de cada um dentro da família e o papel que cada um desempenha. E hoje, especificamente, nós destacamos como tema os filhos como herança do Senhor. E esta sequência de mensagens tem sido escolhidas pelo bispo Gervásio para compor este início de ano, tendo como foco a família. E hoje, de forma especial, eu gostaria que a gente pudesse refletir um pouco sobre o que diz esse texto. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Eu gostaria que os pais e mães, é lógico, pais no sentido, pudessem estar dizendo assim: meus filhos me foram concedidos como herança bendita do Senhor. Você pode dizer isso? Meus filhos foram a mim concedidos como herança bendita do Senhor. Algumas pessoas puderam dizer isso na condição de pais, mas todos aqui somos filhos. Espero que não tenha ninguém aqui filho de chocadeira, Então, se não tem, todos somos filhos. Então, nós podemos dizer de outra forma. Nós podemos dizer assim: nós fomos criados por Deus para sermos herança para nossos pais. Fomos criados por Deus para sermos herança para os nossos pais. Porque a gente pensa somente nisto vendo de um ângulo.
os pais recebem os filhos como herança bendita do Senhor. Mas todos nós, na condição de filhos, nós temos que entender, nós fomos criados por Deus para sermos, esta é a vocação, herança bendita de Deus para os nossos pais. Amém? É sobre isso que eu quero refletir. Tanto pais que entendem os seus filhos como herança bendita, como filhos que se entendem como herança para os seus pais. A questão é que tem muita gente desperdiçando herança. Existe até um ditado que diz assim: avós ricos, pais ricos, filhos nobres e netos pobres. Porque parece que a riqueza tende a ser extirpada ao longo dos anos. Por quê? Porque aqueles que não souberam, não lutaram pela conquista dos bens, não sabiam como esses bens eram produzidos, não os valorizaram e terminaram desperdiçando, receberam apenas como herança e não honraram o esforço que foi feito e nem tampouco o valor desta herança. E aí nós vemos muita gente desperdiçando herança. Muita gente desperdiçando herança. Muitos pais que recebem de Deus os seus filhos como herança e desperdiçam. Muitos filhos que, sendo herança de Deus, a si mesmos se desvalorizam e terminam sendo, não por bênção, mas muitas vezes até por maldição. O autor do livro de Deuteronômio coloca como palavras de Deus a Moisés, para que fosse repetida ao povo de Israel. Depois Deus ter entregue a Moisés as leis belíssimas, que eram para ser vividas de tal forma que o povo de Israel pudesse ser uma referência entre todas as nações da terra. E entre os textos da lei, nós vamos encontrar no capítulo 6 de Deuteronômio, a partir também do versículo 6, as seguintes palavras, depois de Deus haver dado as leis a Moisés: e estas palavras que hoje te ordeno, uma referência às leis, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E esse texto então fala de como os pais deveriam assumir a responsabilidade de estar trazendo aos seus filhos as leis do Senhor, para que eles vivessem conforme a orientação destas leis. E estas leis são leis extraordinárias. Hoje nós vivemos numa cultura de anarquia, e a grande verdade é que ninguém gosta de obedecer, com raríssimas exceções. Nós queremos fazer tudo conforme a nossa própria vontade, a nossa própria orientação, os nossos próprios desejos. Não gostamos das limitações que direcionam o nosso caminhar. Julgamos que toda limitação é maléfica, quando na realidade, desde que fomos criados, nós fomos criados, e o próprio Deus nos impôs limites para o nosso próprio bem. E as leis de Deus são como orientações para que nós possamos caminhar
em relacionamentos saudáveis e podermos viver bem, relacionando-se em amor com Deus e com os nossos semelhantes. Mas como são mal entendidas as leis do Senhor? O salmista, autor do Salmo 119, ele chega a dizer que bem-aventurado são aqueles, os retos em seus caminhos, aqueles que andam na lei do Senhor, são estes que são bem-aventurados, são esses que são felizes. Bem-aventurados que guardam os teus testemunhos, diz o salmista, e que o buscam com todo o coração, que não praticam a iniquidade, mas andam nos teus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Que coisa! Se você abrir o Salmo 119, que é o mais longo salmo da Bíblia, do primeiro ao último versículo, é feita uma louvação à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, aos preceitos de Deus, aos caminhos retos que o Senhor nos orienta a seguirmos. E o salmista do Salmo 127 volta a dizer: pois é, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que edificam. E o salmista diz que os filhos são herança bendita do Senhor. Pais que desejam que os seus filhos sejam herança preservada, frutífera, que se multiplique, eles haverão de estar trazendo aos seus filhos orientações conforme a própria orientação de Deus para o seu pai. Isto que eu vos ordenei, transmitam também aos vossos filhos. Transmitam aos vossos filhos. E façam isso de toda forma. Repitam, escrevam. Eu me lembro muito bem de como, ao invés de quadros de sensualidade ou coisas assim, a casa dos cristãos eram adornadas com textos bíblicos, em meio a paisagens. Muitos salmos eram reproduzidos e colocados como quadro na casa dos cristãos. O Salmo 123 era, por excelência, um salmo que estava sempre diante dos olhos dos crentes. Textos como disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Basicamente todo cristão sabia de cor. As crianças sabiam salmos inteiros, como o Salmo 23, o Salmo 127, o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, o Salmo 1. Porque estes textos estavam frequentemente às suas vistas. Os pais faziam questão de ensinar. O dia era iniciado não apenas com a oração rápida feita na cama, mas com um culto doméstico, antes do café da manhã, para sedimentar a palavra de Deus no coração e na mente de toda a família, e principalmente dos filhos, para que eles pudessem ser despertos para o grande amor de Deus para nós, para entendermos Deus como aquele que nos deseja conduzir pela mão, aquele que cuida de nós, que nos sustenta, mas aquele também que deseja que andemos nos seus caminhos. Sabe, queridos, nós estamos vivendo num mundo
difícil, eu sei. Andamos ansiosos, assustados, temerosos, não só pelo amanhã, mas pelo hoje até. As dificuldades eu sei que se multiplicam. A violência toma conta. Mas Cristo nos traz uma orientação que é para hoje também. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos, em outras palavras, pela segurança, porque é Deus que vos protege. E o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O apóstolo Paulo diz que o Senhor Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades e o fará em glória por Cristo Jesus. Cristo diz: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. O vosso Pai Celeste cuida de vocês, Ele sabe daquilo que vocês precisam. O salmista, no Salmos 37, diz: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Queridos, as ameaças estão presentes, as dificuldades se multiplicam, as tribulações. Nos foram inclusive advertidos por Cristo que existiriam, fomos advertidos disso. No mundo tereis tribulações, aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Nós podemos pensar como o salmista e dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente na angústia. Mas vivermos isto tem o significado de ensinarmos isto aos nossos filhos. O nosso lar deve ser a primeira escola, onde o nosso filho aprende a confiar no Senhor. E aqueles que ainda não têm filhos, comecem a pensar assim: se isso não for uma realidade na minha vida, não poderá ser uma realidade na vida da minha família quando ela estiver sendo formada, o futuro núcleo familiar. Então eu preciso viver esta verdade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E diz ainda o salmista: portanto eu não temo, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ele está falando aqui, mesmo que as adversidades sejam tamanhas, comparáveis a grandes tempestades, a fortes ventos, mesmo assim eu posso confiar no Senhor. O profeta Isaías, falando a respeito desta confiança, ele diz: mas os que confiam no Senhor, não é os que dizem que confiam, é os que confiam, recebem sempre renovação das suas forças, voam nas alturas como águias, correm e não se perdem, não vacilam na sua força, andam e não se cansam. Eu gosto desse versículo, porque ele suscita uma imagem que está muito presente nas Escrituras Sagradas de forma positiva. É a imagem da águia, e muitos pregadores têm falado sobre isto, usado a imagem da águia para trazer exemplo de como podemos e devemos viver. E de forma especial, a imagem da águia é usada
para falar de como pais devem orientar os seus filhos, devem cuidar dos seus filhos, devem ensinar aos seus filhos. E eu fico pensando que não é para termos as águias como exemplo de tudo, mas isso tem um significado forte quando podemos dizer assim: é bom observarmos em que referências a Bíblia usa as águias para nos ensinarem. E eu saí procurando alguns textos que pudessem basear o aprender com as águias. E a gente conhece um pouco, né? Porque tanto se fala de águias, e falam daquelas aves que têm uma envergadura de asas chegando até a 3 metros, que voam mais alto que qualquer outra ave. Que tem uma capacidade de visão simplesmente incrível, chegando a enxergar até a 2 quilômetros de distância, porque os seus olhos frontais assim lhe permitem, tem foco de visão. Estão voando nas alturas, e isto fala, portanto, de alguém, ou aponta para alguém que está acima da mesmice, daqueles que não se conformam com a mediocridade, daqueles que não querem viver dizendo, mas todo mundo faz, e querem viver fazendo os seus ninhos sobre o chão como galinhas. A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como águias. Portanto, as águias têm um longo alcance de visão, e o cristão deve também aprender a olhar para frente, ter foco, enxergar um pouco mais adiante, não vivendo apenas do imediatismo. Isso nos faz investir. Só investe quem consegue enxergar um pouco mais adiante. Aqueles que não conseguem enxergar mais adiante vivem apenas o momento presente. São incapazes de prever algo para o futuro. E como cristãos, não há investimento maior que podemos ter, devemos entender isso, do que investir em vidas, do que investir na nossa família em primeiro lugar. Pais que querem que os seus filhos sejam como herança bendita do Senhor, investem na vida dos seus filhos. Filhos que querem cumprir a vocação de serem herança bendita do Senhor, investem nas suas próprias vidas também. Desejam ter esta visão de enxergar um pouco mais do que o próprio umbigo, olhar um pouco mais adiante para o futuro. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, diz assim: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, diz: não, eu ainda não alcancei o que eu desejo alcançar, eu ainda não sou perfeito, há muitas falhas na minha vida, mas eu prossigo mirando, focando o alvo, e o meu alvo é Cristo. Este é o alvo do cristão. O cristão verdadeiro deseja em tudo aproximar-se o máximo do caráter de Cristo, permitindo que o Espírito de Deus esteja transformando, mas deseja também que os seus filhos sejam moldados conforme o Espírito do Senhor. Então, assim como as águias, é necessário que
mantenhamos o foco com olhos frontais, para não perdermos tempo preocupado com as coisas ao redor que muitas vezes nos tiram dos nossos objetivos. Olhe para o alvo, que é Cristo. Olhe em frente. É isso que Deus espera de mim e de você na condição de pai e na condição de filho. Ele espera que estejamos vivendo assim como águias. É necessário, portanto, mantermos o foco com olhos frontais. Mas eu quero também dizer, olha, essa águia ensina muita coisa. Os pais têm tido sempre uma preocupação com segurança. E esse item de segurança está sempre associado, por exemplo, à moradia. A morar num bairro que não seja tão vulnerável, tão violento. Uma casa que traga conforto para os seus. Mas o salmista, escrevendo o Salmo 91, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, este descansará. Amém? Não descansa aquele que tem a casa mais confortável, com o colchão da melhor qualidade, e que dorme sempre com o ar-condicionado ligado aos 20 graus centígrados. Descansa aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Queridos, é preciso entendermos aonde edificamos a nossa habitação, entendendo como a nossa habitação, a nossa própria vida, a nossa própria existência. Jesus Cristo ensina aos seus discípulos e diz: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, porque tem gente que ouve e acha uma maravilha, diz: oh, mas que maravilha, que pregação, veio para mim, mas no outro dia não faz nada do que ouviu. E Jesus Cristo diz: aquele que ouve e não põe em prática, é um homem tolo, que edifica a sua casa sobre a areia. E quando os ventos e as tempestades vêm, é grande a sua ruína. Nós aqui no Recife conhecemos, e não só no Recife, nós estamos vendo aí pelas reportagens televisivas principalmente, quantas casas desmoronando, porque há uma fragilidade nas suas edificações. O lugar que são escolhidos para edificar casas tem sido uma temeridade. Aquele que edifica a sua casa sobre a areia, vai vê-la ruir, mas aquele que ouve as minhas palavras, diz o Senhor Jesus, e as põe em prática, é comparável ao homem sábio, que edifica a sua casa sobre a rocha. As tempestades virão, os ventos soprarão, mas se a base da casa é firme, ela continuará de pé. E é nisso também que nós vamos encontrar as águias sabendo produzir os seus ninhos, escolhendo lugares altos, mostrando sabedoria em construir sonhos como ninguém, para que os predadores não estejam alcançando. A águia constrói o seu ninho em primeiro lugar sobre rochas, buscando muitas vezes cavernas, lá perto do cume das rochas, para ficar ali protegida em um lugar seguro, onde não possa ser alcançada pelos predadores, visto que ela tem uma capacidade de voar muito alto, e ela constrói o mais alto que pode os seus ninhos. Ela escolhe picos para ali fazer a sua moradia. Isto nos ensina que, como cristãos, nós devemos construir os ninhos que representam o nosso lar. Não estou falando aqui de edificação física, mas a solidez da nossa família. A nossa família deve ser construída em montes santos, nos montes santos do Senhor.
habitando, portanto, no esconderijo do Altíssimo. No livro de Jó nós vamos ver Jó fazendo um elogio também à águia. Ele diz: ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho, nas penhas, ou nas rochas, mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. E ele ainda diz assim, né? Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. E eu pergunto, nós estamos fazendo o nosso lar, construímos o nosso lar em que lugares morais, espirituais? Nós estamos construindo ninhos para os nossos filhos, que sejam altos para que os predadores não alcancem? Ou nós temos feito como as galinhas, deixando inclusive os nossos ninhos no chão? E os filhotes expostos a todos os riscos? Como temos construído? Às vezes exageramos porque queremos dar conforto demais aos nossos filhos, julgando que conforto é segurança, e atrofiamos os nossos filhos. A águia constrói os ninhos com galhos duros em primeiro lugar, depois vai diminuindo um pouco, os galhos vão se tornando mais finos, e depois vão colocando palhas e até as suas próprias penas, para que a última camada seja macia. Mas à medida que os filhotes vão crescendo, eles vão fazendo com que esses filhotes comecem a ter a experiência das adversidades, e vão tirando esta cobertura macia dos ninhos, para que eles vivam e se preparem para uma realidade diferente desse ninhozinho fofo. E tem mamães e papais acolhendo os seus filhos como bebês, quando muitas vezes eles já são adultos e já deveriam ter responsabilidade sobre si e sobre outros. Os nossos lares devem ser edificados e construídos com a maciez adequada para cada etapa da vida, para que os nossos filhos se formem e se preparem para enfrentar também as adversidades. Mas devemos ter sempre o entendimento que a base na qual essa casa é firmada é que traz a segurança para isso. Jesus Cristo é que é a base sólida, a rocha. E a menos que isso se cumpra, nós haveremos de ver os nossos lares desmoronados, quando as tempestades incidirem sobre ela. É interessante aqui, nós precisamos aprender com a palavra de Deus. É por isso que o autor do Deuteronômio insiste nas palavras de Deus, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu ensinarás, em outros textos diz, tu inculcarás a teus filhos. Inculcar parece algo que é enfiar na cabeça deles, de tal maneira que eles jamais se esqueçam. Quando eles estiverem assentados contigo em tua casa, quando estiverem andando contigo pelo caminho, quando estiverem se deitando ou se levantando, você estará ensinando isso aos seus filhos. Há uma repreensão de Deus a Israel, quando esse povo se lembrava saudosamente do tempo da escravidão, porque ainda pensava nas iscas da escravidão. As iscas eram os melões que eram produzidos no Egito, eram os peixes do rio Nilo, mas ao mesmo tempo era um povo escravo.
E então o Senhor diz: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Há momentos que Deus interfere na história do seu povo para o guardar, para prevenir, afastando no meio do perigo. E isso é ensinamento para os pais. Os pais têm a responsabilidade de intervir na história dos seus filhos para os livrar dos predadores do Egito. Os nossos filhos, até determinada idade, não têm maturidade para discernir os riscos que correm. Mas nós, como pais, devemos ter entendimento disso. E os filhos devem compreender que, se os seus pais os amam, os limites que os pais impõem não é porque eles não desejam que sejamos felizes, mas é pelo contrário, é para que estejamos sempre seguros. Nós estamos aqui aproximando-nos de uma época de muitas tentações. Está aqui, eu não sei há quantos dias, mais 15 dias eu creio, o carnaval se estabelece. Muitos jovens já estão fazendo os seus planos, achando que vai ser uma época tremenda, vão ter muita liberdade para fazer o que quiser. E muitos pais cristãos estão querendo satisfazer os desejos dos seus filhos. Isto é edificar a casa feito galinha no chão. A casa dos nossos filhos deve ser feita nas alturas para que os predadores não as alcancem. Sabe, queridos, acima de tudo no ensinamento, nós devemos ensinar aos nossos filhos quem eles são. Nós devemos dizer: olha, você não é urubu, você não é pato, você não é galinha, você é águia. Esta é a sua identidade. Quem vive rasteiro pelo chão não é águia. Pode haver até migalhas agradáveis. Se vocês são águias, vocês precisam aprender a voar. É isto que tem que ser dito aos filhos. Esta é a sua identidade. Quando o autor de Deuteronômio estava trazendo as palavras de Deus para o povo de Israel, ensinar os seus filhos, ele está dizendo: olha, vocês são o povo que eu tirei do Egito. Vocês são um povo escolhido por mim, esta é a sua identidade. Eu não escolhi vocês porque vocês fossem vocês eram a nação mais forte sobre a terra, a mais numerosa, mas é porque eu me agradei de vocês, eu vos amei. E esta é a sua identidade, amados do Senhor. Ainda no livro de Deuteronômio diz: como a águia desperta o seu ninho e se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Está dizendo: olha, Deus é quem está cuidando de ti, sob a ameaça, está ensinando vocês, está conduzindo vocês para que não haja deuses estranhos no meio de vós. A águia faz assim. A águia, quando o filho está crescendo, ele está ensinando o filho a ser águia e não a ser galinha, nem no sentido direto, literal, nem figurado. E sabe o que é que a águia faz quando o bichinho fica taludo, as asas já estão presentes? A águia tira todo o conforto do ninho e já começa, olha, a empurrar o filhote lá de cima. E o filhote, quando vai caindo, olha, em queda livre,
Aí ela já tinha visto, né? O filhote já viu outras águias voando, disse: eu vou tentar. Às vezes é tarde demais, não dá tempo, mas a águia mergulha e nas suas asas ampara o filhote para que ele não se esborrache no chão. E isso ele faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 1 dia, 2 dias, 3 dias, até que a águia aprende. E muitas vezes, em um determinado momento, a águia já não tem mais necessidade, né? Os filhotes, melhor dizendo, não tem mais necessidade que a águia mãe os ampare, porque eles já aprenderam a voar. Precisamos ensinar os nossos filhos a guiar, a voar. Os bebês crescem e às vezes não percebemos. Queremos tratá-los nos mesmos limites. Os limites sempre existirão, mas ao tempo desses limites serem ampliados. É complicado você manter uma criança de 5 anos num berço, é até perigoso. Agora, cuidado, ele ainda não pode se deslocar para todos os lugares, porque ele correrá riscos. É assim que Deus age conosco também. Deus nos fez para sermos como águias, e é isto que os pais devem ensinar aos filhos, ensinar as suas vocações. É isto que eu e você devemos fazer, é despertar os nossos filhos dos seus berços, dos seus ninhos, para aprenderem a voar e voar com segurança, voar para alcançarem as maiores alturas, para estarem seguros no esconderijo do Altíssimo. E aí nós podemos entender o que o profeta Isaías diz: mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Há momento em que nós nos cansamos, há momento em que os pais se cansam de dizer as mesmas coisas para os seus filhos. Mas a palavra diz: se você confia no Senhor, você será renovado, inclusive na sua condição de pai. E você, filho, que já tentou voar tantas vezes e teve dificuldades, desistiu de voar e anda simplesmente dando aqueles pinotes de galinha pelo terreiro, as suas forças também serão renovadas para que você aprenda a voar e voar bem e em segurança. Não tenha medo de experimentar as suas asas. Você, se deseja voar como as águias, terá que estar disposto a confiar em Deus. Confiar ao ponto de saber que no dia que você tiver que deixar o ninho do seu pai e da sua mãe, Deus continuará lhe sustentando. É isto que devemos ter. Esse é que é o ninho da segurança, é o esconderijo do Altíssimo. Você precisa, portanto, sair do ninho natural e aprender a voar. Precisa aprender com Deus a ter direção, mas para isso você precisa fazer movimento, esforçar-se. Há muita gente que não alcança maturidade na vida por isso, porque não se esforçam. Não alcançam maturidade cristã porque estão paralisadas. E nós precisamos tomar atitude, não de bebês, não de filhotes eternos, mas de águias adultas, né, em determinado momento. Não tenha medo de experimentar as suas asas como asas da fé. Você tem potencial para voar, porque Deus lhe criou com este potencial, e você haverá de conseguir, mas precisa iniciar com fé este movimento. Amplie as suas limitações. Deus quer lhe dar tudo para o qual Ele planejou para você. Ele quer que você seja
herança bendita para a sua casa e para a sua família. Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? Não há esquadriação no seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças dos que não têm mais vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Apodere-se do poder de Deus para a sua vida, da palavra de Deus. Voe acima de qualquer circunstância, acima inclusive da escuridão, acima da melancolia, acima das tristezas, dos medos que tomam conta do seu coração, até alcançar a claridade de um céu tranquilo, um céu de vitória. E aí você pode glorificar a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Você se lembra como começamos? Nós começamos dizendo aos pais: pais, diga, eu recebi de Deus filhos, na condição de serem herança bendita do Senhor. Filhos, lembrem-se que vocês foram criados por Deus para serem herança bendita para os seus pais. Vamos viver esta vocação. Vamos viver. E se você está cansado, lembre-se que os que confiam no Senhor, estes terão as suas forças renovadas. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Meu Pai, nesses dias tão difíceis, em que pais têm desistido dos seus filhos e já acham que não há mais saída para eles, já não os veem como herança bendita do Senhor, já os veem perdidos, destinados à calamidade. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor esteja movendo a tua mão, que o teu Espírito esteja renovando as forças destes pais, para que eles, mesmo quando a fadiga já tomou conta dos seus dias, eles possam ser renovados pela fé e não desistirem dos seus filhos, e profetizarem dizendo: os meus filhos me foram concedidos para serem herança bendita do Senhor. E mesmo aqueles que negligenciaram esta herança, possam estar diante do Senhor em pedido de perdão, mas ao mesmo tempo no propósito novo, de lutarem ainda pelos seus filhos, para reconduzi-los à sua vocação de herança. Mas eu quero pedir por todos nós, na condição de filhos, que possamos, Senhor, honrar os nossos pais, honrando aqueles que nos concederam como instrumentos teus vida, mesmo aqueles que falharam nos projetos que o Senhor teve para eles, mas nós queremos honrá-los com a nossa vida, honrá-los com a nossa vocação, voando como águias. E eu peço, meu Pai, que o Senhor esteja mudando os sentimentos dos nossos corações,
Que o Senhor esteja curando as mágoas, as dores profundas dos tratos antigos. O Senhor esteja restaurando a relação de pais e filhos, pelo perdão, pela aceitação das fragilidades do outro. E acima de tudo, Senhor, que estejamos nos voltando para Ti, descansando em Ti, habitando no Teu esconderijo, à Tua sombra, para vivermos de forma diferente, confiando em Ti e somente em Ti. Cuida de nós, Pai, e recebe-nos de forma diferente. Muda a nossa sorte, o nosso entendimento de quem somos e, acima de tudo, o entendimento de quem Tu és. Um Pai amoroso e querido, o Pai que cuida dos seus filhos com zelo e com carinho. Obrigado, Pai, por podermos Te chamar assim. Amém. Eu e minha casa serviremos.